Então, fala pessoal, estamos de volta para mais um vídeo. No vídeo da aula de hoje, a gente vai fazer exercícios sobre termometria, tá? Que foi o assunto do vídeo da aula passada. Tá? Vamos lá praticar, colocar nossos conhecimentos à prova. Então, a primeira questão que eu trouxe diz assim: nos termômetros utilizados no nosso dia a dia, a substância termométrica, que é um líquido, geralmente mercúrio álcool, que a propriedade termométrica, a altura H da coluna desse líquido, né? Então, eu estou falando de termômetro, né? Você tem um líquido aqui, né? Um fluido, normalmente mercúrio, e aí você mede a temperatura pela altura dele, né? A altura de quanto ele vai subir, que vai determinar a temperatura daquele fluido. Na aferição, esse termômetro é colocado em equilíbrio com gelo, com dente e depois com água em ebulição, em condições de pressão normal. Ele foi colocado também em contato com o corpo X, quando após o equilíbrio térmico, a altura H atingiu a marca de 16 centímetros. Então, quando ele botou o termômetro no corpo X, a temperatura marcou lá uma altura de 16 centímetros. Né? Não tem a temperatura, mas tem a altura. Ele fala, na figura dada, encontramos relação entre as colunas H do líquido e as temperaturas em Celsius. Então, vamos interpretar esse gráfico, porque esse gráfico está dando para a gente. Ó. Por exemplo, nesse ponto aqui, ó. Quando o termômetro atinge uma altura de 30 centímetros, quer dizer que a temperatura é 100 graus. E quando o termômetro atinge uma altura de 10 centímetros, quer dizer que a temperatura é de 0 graus Celsius. Então, 30 centímetros correspondem a 100 graus Celsius e 10 centímetros, que é esse ponto aqui, corresponde a 0. E 30 corresponde a 100. Então, ó, de cara já dá para montar a escala. A escala do termômetro, né, 30, vai de 30 até 0, e aqui vai ter um valor da altura H, e a temperatura em Celsius, ela vai de 0 a 100, e aqui tem um valor da temperatura em Celsius, né? Ele fala, qual a temperatura em graus Celsius encontrada para este corpo? Lembrando que para esse corpo, o H vale 16 centímetros. Então, ó, a gente usa o teorema de Thales para construir a relação entre as duas escalas. Então, eu vou comparar essa reta com essa reta e essa reta com essa reta. Qual o detalhe? Aqui eu botei 0, mas aqui é 10, né? Escala, temperatura começa no 10 e termina no 30. Né? Do 0 ao do 100. Ok? E aí, ó, vamos para outra página, né? Porque aqui está ficando apertado. Aqui vem, ó, vai ficar H menos 10 em cima, sobre o comprimento da reta toda, posição final menos posição inicial, 30 menos 10, igual temperatura em Celsius menos 0 sobre 100 menos 0. Então, a gente vai ter temperatura em Celsius menos 0 sobre 100 menos 0. Fica com H menos 10 sobre 20 igual a temperatura em Celsius sobre 100. Lembrando que ele disse lá, né, que o H vale 16 centímetros. Então, a gente tem, vamos para cá, ó, 16 menos 10, no lugar do H entre 16, sobre 20 igual a temperatura em Celsius sobre 100. Então, fica 6 sobre 20 igual a temperatura em Celsius sobre 100. 20, né? Botei 2 zeros, só 20. A gente faz meio pelos extremos, a gente vai ver. A temperatura em Celsius vai ser 6 vezes 100 sobre 20. Posso colocar uns zeros, né? 6 vezes 10, 60, dividido por 2, então a gente conclui que a temperatura em Celsius é de 30 graus Celsius, ou seja, quando o termômetro atinge a altura de 16 centímetros, o corpo está com 30 graus Celsius de temperatura. Então, a mesma ideia lá que a gente fez para construir as escalas Celsius, Fahrenheit e Kelvin, né? Você monta a escala com dois pontos, dois valores de referência, e você compara o segmento de um valor arbitrário do meio com o valor da escala toda. Você sempre vai fazer isso. Bom? Vamos lá. Segundo aqui, mais simples. Um jornalista em visita aos Estados Unidos passou pelo deserto de Mojave, onde são realizados pousos dos ônibus espaciais da NASA. Ao parar em um posto de gasolina, à beira da estrada, ele observou um grande painel eletrônico que indicava a temperatura local na escala Fahrenheit. Né? Nos Estados Unidos, eles usam a escala Fahrenheit. Ao fazer a conversão para a escala Celsius, ele encontrou o valor de 45 graus Celsius. Que valor ele havia observado no painel? Então, ele disse que a temperatura em Celsius é 45 graus Celsius e quer saber quanto vale essa temperatura em Fahrenheit. Só aplicar a fórmula. Temperatura em Celsius sobre 5 é igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 sobre 9.
No lugar do 45, da temperatura em Celsius, é 45, sobre 5. Da temperatura em Fahrenheit, menos 32, sobre 9. 45 dividido por 5 dá 9, né? Igual a temperatura em Fahrenheit, menos 32, sobre 9. Igualdade igual a pressão. Você faz meio pelos extremos. Você fica temperatura em Fahrenheit, menos 32, do outro lado, 9 vezes 9, né? Então você vai ter 9 vezes 9, 81. Menos 32, passa para o outro lado, mais 32. A temperatura em Fahrenheit vai ser 113, né? Graus Fahrenheit. Então, 45 graus Celsius corresponde a 113 graus Fahrenheit. Tem temperatura alta, né? Já que ele estava num desert. Ok? Então, só conversão direta, é só aplicar a fórmula. Vamos lá. Terceira questão. Dois termômetros, um graduado na escala Celsius e o outro na escala Fahrenheit, são mergulhados em um mesmo líquido. Então, botou lá um termômetro por Celsius e um termômetro por Fahrenheit. Aí ele viu lá, depois de um certo tempo ele tirou e viu, né? A leitura em Fahrenheit supera em 100 unidades da leitura em Celsius. Qual a temperatura desse líquido? Então ele pegou lá o termômetro em Celsius e o termômetro em Fahrenheit. Ele viu que o de Celsius, de Fahrenheit, estava 100 casas, 100 unidades a mais. Agora, o de Celsius estava marcando 100, Fahrenheit estava marcando 107. Um exemplo. Aí ele quer saber quanto vale a temperatura desse líquido. Então, a informação que a gente tem é que a temperatura em Fahrenheit supera em 10 unidades a temperatura em Celsius. Então, vamos transformar isso em números. Não. Então, posso dizer que a temperatura em Fahrenheit é igual à temperatura em Celsius mais 100. Se ela supera em 100 unidades, é porque ela é a temperatura em Celsius somado mais 100. E aí a gente joga lá na fórmula. Temperatura em Celsius sobre 5 é igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 sobre 9. E no lugar do θF, vai entrar isso daqui, já que ela é 100 vezes, 100 unidades a mais do que a temperatura em Celsius. Acho que a temperatura em Celsius sobre 5 igual. No lugar do θF, entra θC mais 100, continua aqui, menos 32 sobre 9. E aí a gente fica θC sobre 5 igual a θC mais 100 menos 32 vai dar 68, né? Sobre 9. E aí a gente faz pelos extremos. Então, 9 vezes θC, 9 θC, igual. Do outro lado, 5, que multiplica θC mais 68, tá? Então, tem que ter cuidado, tem que multiplicar dos dois. Muita gente faz 5 θC mais 68. Não. Quando você faz meio pelos extremos, o número que está aqui embaixo multiplica tudo que está lá em cima. Então, vou multiplicar 5 vezes θC e depois 5 vezes 68. Então, a gente vai ter 9 θC igual a 5 θC mais 5 vezes 68. 5 vezes 8, 40, com 4. 5 vezes 6, 30, com 4 foi 34. 5 θC vai passar para o outro lado subtraindo, né? Como se fosse o nosso x. Então, 9 θC menos 5 θC vai dar 4 θC igual a 340. Então, θC vai ser 340. O 4 que está multiplicando passa dividindo, né? Então, a temperatura aqui em Celsius vai dar 85 graus Celsius, né? Então, aqui dá 85 graus Celsius. Em Fahrenheit daria 185 graus Fahrenheit, né? Teria que mais mais 100. Está aí a resposta. A chave da questão está aqui, né? Transformar isso daqui, essa frase aí, né? Que em Fahrenheit supera Celsius em 100 unidades, nessa expressão, para substituir dentro do θF. Ok? Vamos em frente. Aqui diz aqui, ó. Existe uma temperatura que tem o mesmo valor em Celsius que em Fahrenheit. Que temperatura é essa? Bom, se eles têm o mesmo valor, é porque θC é igual a θF. Então, se eu pegar aqui na fórmula, θC sobre 5 igual a θF menos 32 sobre 9. No lugar do θC, eu coloco θF, eles são iguais, e eu fico com uma única incógnita. É só fazer meio para o distante de novo. Né? 9 θF igual a 5 multiplica θF menos 32. Então, 9 θF igual 5 vezes θF. 5 θF, no sinal de menos, menos. 5 vezes 32. 5 vezes 2, 10, vai 1. 5 vezes 3, 15, quanto foi? 16. Então, fica 9 θF. 5 θF passa para esse lado negativo, igual a menos 160.
Então, aqui dá 4 θf igual a menos 160. Então, θf vai ser menos 160. O 4 que está multiplicando passa dividindo, né? 16 por 4, 9 minutos, dá 4, sobre 1 zero, 40 graus Fahrenheit. Então, menos 40 graus Fahrenheit e menos 40 graus Celsius é a temperatura que é igual para a escala Celsius e para a escala Fahrenheit. Ok? Então, a chave da questão era matar isso daqui. Ok? Vamos para o próximo. Vamos lá. Escala desconhecida agora. Então, um termômetro foi graduado segundo uma escala arbitrária X. Uma pessoa foi lá e criou uma escala, chamou de X. De tal forma que as temperaturas 10 graus X e 80 graus X correspondem a 0 graus Celsius e 100 graus Celsius, respectivamente. Fala. A temperatura em X, que corresponde a 50 graus Celsius, é quanto? Então, ó, tem que mudar de escala. Tem essa escala X, que vai de 10 a 80, e tem um valor X aqui. E tem a escala Celsius, que vai de 0 a 100, e tem um valor em Celsius aqui. E aí, ó, eu vou comparar esse segmento com esse segmento. Da mesma maneira, eu vou comparar esse segmento com esse segmento. Esse segmento de reta aqui, x menos 10, final menos inicial. O segmento maior, final menos inicial. Para Celsius, fica θ Celsius menos 0 sobre 100 menos 0. Fica x menos 10 sobre 70 igual a θc sobre 100. Com detalhe que a temperatura em Celsius, ó, é 50. Então fica x menos 10 sobre 70 igual a 50 sobre 100. Então fica x menos 10 sobre 70. Eu corto 0, fica 5 sobre 10, simplifico por 5. Fica 1 sobre 2. A gente faz meio pelos extremos. Fica 2 que multiplica x menos 10. 70 vezes 1, 70. Fica 2x menos 20. Né? 2 vezes x, 2 vezes 10. Igual a 70. Então fica 2x igual a 70. Menos 20 passa mais 20. Então fica 2x igual a 90. X igual a 90 dividido por 2, né? O 2 passou dividindo. E vai dar 45 graus X. Né? Então 50 graus Celsius valem 45 graus Celsius nessa escala. Então observe que é importante de saber construir a escala. Porque você vai precisar dela para resolver os exercícios, mas ela se constrói sempre da mesma forma. Então, se você não viu o vídeo da aula passada, assista, que lá a gente monta as escalas Celsius, Fahrenheit, Kelvin, né? É importante você ter esse conhecimento, porque vai aparecer assim, quando aparecer Celsius, Fahrenheit, Kelvin, ok, a gente tem as fórmulas prontas. Mas quando aparecem escalas desconhecidas, a gente não tem as fórmulas prontas, e aí tem que montar a escala, desse jeito que a gente fez aqui. Tá? Vamos ver. Acho que vai aparecer mais exercícios assim. Vamos lá. O verão de 94 foi particularmente quente nos Estados Unidos da América. A diferença entre a máxima temperatura do verão e a mínima no inverno anterior foi de 60 graus Celsius. Qual o valor dessa diferença na escala Fahrenheit? Observe que está falando diferença de temperatura. Quando ele fala diferença, ele está se referindo à variação. Então, essa informação aqui, ó, 60 graus Celsius, é o delta θ Celsius, que foi de 60 graus. Tá? E ele quer saber quanto vale essa diferença na escala Fahrenheit. Ou seja, ele quer saber quanto vale o delta θf. E aí tem a fórmula para isso, né? A gente viu que delta θ de Celsius sobre 5 é igual a delta θ de Fahrenheit sobre 9. No lugar do delta θ, vai entrar 60 sobre 5 igual a delta θf sobre 9. Né? Então, 60 dividido por 5 dá 12, fica 12 igual a delta θf sobre 9. E aí a gente faz meio pelos extremos, vai ter delta θf igual a 12 vezes 9. E aí delta θf é igual a 9 vezes 2, 18 vai 1. 9 vezes 1, 10. 9 com 1 que foi 10 graus Fahrenheit. Então a resposta aqui, ó, seria a letra A. Ou seja, uma variação de 60 graus Celsius é a mesma coisa que uma variação de 108 graus Fahrenheit. Ok? Vamos ver o que mais. Não, um gráfico agora. Fala assim. Uma escala termométrica arbitrária X, aqui ó, escala X, está relacionada com a escala Fahrenheit, de acordo com o gráfico a seguir. As temperaturas de fusão do gelo e de ebulição da água sob pressão normal na escala X valem quanto? Então ele quer saber quanto vale a temperatura
X quando fusão do gelo, ou seja, quando a temperatura em Fahrenheit for 32, e quando a temperatura em Fahrenheit for 212. Lembra-se lá que a gente construiu a escala Fahrenheit e viu, né? O ponto de gelo é 32 graus Fahrenheit e de vapor é 212. Mas para a gente poder descobrir isso, a gente precisa ter primeiro a relação. Então a gente vai ter que montar essas escalas. Então a gente vai montar a escala Fahrenheit. Então, Fahrenheit vai montar essa escala X aí, de acordo com o gráfico, tá? Então, ó, a escala Fahrenheit, ó, o que é que a gente tem? Quando a escala Fahrenheit marca 0 grau Fahrenheit, o X vale 76. Então, aqui, ó, quando é 0 graus, aqui, ó, quando é 0 grau Fahrenheit, o X está marcando 76 graus X. Quando a gente tem 152 graus Fahrenheit, a gente tem 0 grau X. Então, aqui é 152 graus Fahrenheit, aqui vai ser 0 grau X. Ele tem um valor Fahrenheit, só aqui, e aqui ele tem um valor em X. Eu vou fazer esse segmento de reta, está para esse segmento da mesma maneira que esse segmento em pontos para esse. Então, vou montar aqui e depois a gente vai para outra página para pegar espaço. Então, vai ficar temperatura em Fahrenheit menos 0 sobre 152 menos 0 igual a temperatura X menos 76 sobre 0 menos 76. Tá? Vamos para outra página? Vamos lá. Eu vou ter. Vou ver se eu consigo copiar aqui. Pronto, está aqui. E aí a gente tem o seguinte, ó. Temperatura em Fahrenheit sobre 152, né? Já que menos 0 que aparece, vai ficar igual a temperatura em X menos 76 sobre menos 76. Pronto. A gente tem uma fórmula que relaciona Fahrenheit e X. Então, se eu quero saber o valor da escala Fahrenheit em X, eu vou pegar esse valor, jogo aqui e descubro X. É isso que a gente vai fazer. Lá ele quer dois valores, né? O ponto de gelo em Fahrenheit é 32 graus Fahrenheit. Então, eu vou jogar 32 aqui e descubro quanto vale isso na escala X. A gente fica 32 sobre 152 igual a temperatura em X menos 76 sobre menos 76. Tá? Aí eu vou fazer o seguinte, esse menos 76 que está aqui em cima, eu vou passar para cima multiplicando. Vai ficar, botar um menos na frente, fica 32 vezes 76 sobre 152 igual a temperatura em X menos 76. Aí eu vou simplificar aqui por 76, porque 152 é 76 vezes 2. Ó, 76 por 1 por 76 dá 1. 152 dividido por 76 dá 2. Simplifiquei aqui por 76. Vai ficar menos 32 vezes 1, menos 32. Sobre 2, igual a temperatura em X, menos 76. Menos 32 dividido por 2 vai dar menos 16. Menos 76 passa para o outro lado somando 76. E ele conclui que o ponto de gelo na escala X vai ser de 60 graus X, né? 76 menos 16. A outra coisa que ele quer saber é o ponto de vapor, né? Ponto de ebulição, que na escala Fahrenheit é 212 graus Fahrenheit. Vou jogar esse valor dentro dessa fórmula. Aí fica 212 sobre 152 igual a temperatura em X menos 76 sobre menos 76. Aí, de novo, ó, vou passar o menos 76 para cima, já que ele está dividindo, ele passa para o outro lado multiplicando. Vou botar o menos na frente, que é 212 vezes 76 sobre 152 igual a temperatura em X menos 76. Aí, de novo, 76 por 76 dá 1, 152 por 76 dá 2. Tá menos 212 sobre 2 igual a temperatura em X menos 76. O menos 212 dividido por 2 dá menos 106. Menos 76 passa para o outro lado, mais 76 igual a temperatura em X. Menos 106 mais 76, você subtrai e repete o sinal do maior, né? Vai dar 30 menos 30 graus X. Então, ponto de gelo 60 graus X, ponto de vapor menos 30 graus X. Tem resposta? Letra C, de casa. Né? Tá aí. Partindo gráfico, construindo as escalas. Tá vendo? Parecido. Mas deixa eu voltar aqui, ó.
em questão 1, né? A partir de um gráfico, a gente construiu a escala. Essa questão que a gente construiu a escala sem gráfico, né? Só conformando o texto. E aqui, mais uma vez, ele deu o gráfico, você sabe interpretar o gráfico, e aí ele construiu a escala e resolve a questão. Ok? Pronto. Por fim, mais um de gráfico, vamos lá praticar. Diz assim: um cientista criou uma escala termométrica D, que adota como pontos fixos o ponto de ebulição do álcool 78 e o de ebulição do éter 74 graus Celsius. O gráfico a seguir relaciona a escala D, como está a escala D com a escala Celsius. Então vamos lá. Ele tem a escala Celsius, ó, a escala Celsius vai do 34, aqui é o Celsius, na vertical, e na horizontal a escala D. A escala Celsius vai de 34 a 78, então se a gente montar aqui a escala Celsius, ela vai de 34 a 78. E a escala D, ela vai do 0 até o 80. Então a escala D, ela vai do 0 até o 80. Tá? Então, quando é 80 graus na temperatura D, em Celsius vale 78. Quando é 0 grau na escala D, em Celsius vale 34. Tá? Então aqui a gente vai ter um valor da escala Celsius e um valor da escala D. Eu vou fazer esse segmento é proporcional a este, de mesma maneira que este segmento é proporcional a esse. Então aqui no canto vai ficar θc menos 34 sobre 78 menos 34. Do outro lado, a gente vai ter temperatura ID menos 0 sobre 80 menos 0. E aí a gente tem o seguinte, fica θc menos 34 sobre 78 menos 34 vai dar 44, né? Igual a temperatura em D sobre 80. Vamos lá, ele quer saber. A temperatura de ebulição da água em graus D vale quanto? A temperatura de ebulição da água na escala Celsius é 100, né? Então, no lugar do θc aqui, eu substituo por 100, porque ele quer saber a temperatura de ebulição. Então, fica 100 menos 34 sobre 44 igual a θd sobre 80. Aí a gente vai ter 100 menos 34, vai dar 66 sobre 44, igual a θd sobre 80. Vamos para outra página, né? Para ter mais espaço. Está aqui. Se você observar, esse lado aqui da equação, ao lado esquerdo, ele é múltiplo de 11, né? Posso simplificar por 11. 66 por 11 dá 6. 44 por 11 dá 4. Igual a θd sobre 80. Se partir pelos extremos, né? Você vai ter que θd vai ser 6 vezes 80 sobre 4. Aí 80 por 4 dá 20. 20 vezes 6, 120 graus D. Ou seja, na escala D, a água ferve-a 120 graus D. Tá? Então, a escala arbitrária. Então, gente, era isso que eu queria ver com vocês hoje. Para ficar um pouco de termometria aí, construção de escalas, temperaturas. Espero que vocês tenham entendido. Se encontrando no próximo vídeo. Até a próxima. Forte abraço. Tchau, tchau.